E agora a gente fala de meio ambiente, já que na manhã de ontem, 2 árvores de porte grande foram cortadas na praça do Antigo Fórum, na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Patos de Minas. Confira os detalhes desta situação que causou indignação de alguns patenses na reportagem de Caio Machado. Isso mesmo, Sabrina Souza e Matheus Borges. A reportagem da Jovem Pan teve acesso ao material gravado aqui pelo Paulo Duarte, que é conselheiro do CODEMA, mostrando essa trágica situação aqui, que 2 árvores da espécie ficus, que fica aqui na Getúlio Vargas, com a José de Santana, a Praça do Fórum, em Patos de Minas, foram cortadas na manhã de domingo. Paulo, bom dia, eu queria que você falasse para a nossa audiência, o que você acha que causou o corte dessas árvores aqui na Getúlio Vargas? Bom dia. A situação não é que elas foram cortadas, até porque elas estavam secas, né? E deveriam ser cortadas sim, para dar maior segurança às pessoas que passam aqui. Mas o que nos intriga é que eram árvores frondosas, árvores verdes, muito bonitas, que estão aqui há mais de 40 anos e de repente elas apareceram secando, as folhas todas murchas caindo aqui, e a gente estranhou esta situação. E não só eu, como várias pessoas, né, que já estiveram aqui, acham que houve vandalismo. Alguém veio cá e matou essas árvores. Então a gente ficou um pouco intrigado, né, e até triste com essa situação, porque eu faço parte do grupo do CODEMA, que é um conselho de voluntários que a gente trabalha justamente protegendo o meio ambiente. E agora, de repente, a gente vê aqui nessa situação essas árvores mortas. Tem gente querendo acreditar que foi por ação do tempo. Não, mas não foi. A gente sabe que não foi. Alguém veio aqui e matou essas árvores. A gente estranha muito até agora não ter nenhuma investigação a respeito disso, porque nós temos aqui ao lado câmeras do olho vivo. Então, se houver interesse em investigação, certamente vão descobrir quem fez isso. Da mesma maneira que está havendo empenho para descobrir quem foi que cortou aquelas mudas de ipês na Avenida Marabá, que faça o mesmo empenho aqui para descobrir quem fez isso aqui. É um crime ambiental. E Paulo, vale observar que essas árvores estão aqui há 3 décadas e que a gente tem outra aqui logo ao lado que também pode passar por essa mesma situação, né? Que já está dando alguns sinais de que pode ter sido vandalizada também. É verdade. Eu era criança, já tinha essas árvores aqui. E esta outra aqui que sobreviveu, ela está comprometida. Como você pode observar, a quantidade de folhas caídas embaixo aqui, e ela já está numa situação bastante difícil. A gente sabe que há algumas festanças aqui na praça que muitas vezes eles enviavam o pedido de corte dessas árvores, de algumas partes dessas árvores. A gente não aceitava a poda radical, mas às vezes a gente pedia apenas que cortasse algumas galhas. E talvez, a gente não sabe, e isso pode ser um dos motivos também, né, que alguém se interessou em fazer essa morte dessas árvores e o corte, como foi feito. Certo, muito obrigado pelas informações, Paulo. A nossa reportagem vai entrar em contato com a Prefeitura de Patos de Minas para averiguar a situação dessas árvores aqui na Avenida Getúlio Vargas. Do Jornal da Manhã Patos, Caio Machado. É isso, conforme Caio Machado nos disse, né, iríamos entrar em contato com a Prefeitura de Patos de Minas para saber a resposta sobre esse fato, né, Matheus? E já temos a resposta. Temos sim, Sabrina. Vamos então à resposta, abre aspas. O corte foi recomendado pela Defesa Civil em conjunto com a Diretoria de Meio Ambiente, depois que a avaliação realizada por ambos os órgãos identificou o completo ressecamento das árvores, com as condições fitossanitárias comprometidas, elas apresentam risco de queda, colocando em perigo pedestres e motoristas. Outras mudas serão plantadas no mesmo local. Essa é a resposta, Sabrina, da Prefeitura quanto a essa reportagem. Mas quem nos acompanha por meio do YouTube consegue ver a partir de agora nestas imagens captadas pelo Caio Machado que algumas aves andando ao redor dos canteiros em que essas árvores estavam plantadas sem entender a situação, procurando pelo antigo lar e provavelmente pelos ninhos que costumavam ter nestas árvores.
árvores, que acabaram sendo cortadas. Vale lembrar que há um ponto de táxi nesse local, uma banca de revistas, e que milhares de pessoas que passavam por ali diariamente usufruíam da sombra e do frescor fornecido por estas árvores. Uma situação um pouco tanto quanto curiosa, né, Sabrina? É isso, Matheus.